Agora nós vamos começar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vocês vão ver o seguinte, do 15 ao 18, você vai ver que existe o termo trombeta de Deus. Depois, em 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, você vai ver que existe o termo aqui, a última trombeta. E lá em Apocalipse 11, do verso 15 ao 19, você vai ver que tem também uma última trombeta. Então você vai encontrar o apóstolo Paulo falando de arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15, sendo que só em 1 Tessalonicenses 4 vai aparecer a palavra arrebatamento, mas você vai ver que o apóstolo Paulo não dá todos os pormenores em um ponto só. Aqui ele vai falar de algumas coisas, em 1 Coríntios 15 ele vai falar de outras coisas, mas que é o arrebatamento. Mas em Apocalipse 11, do 15 ao 19, vai estar falando detalhes do arrebatamento, coisas que não foram faladas nem aqui e nem aqui. A trombeta de Deus aqui é a última, mas o apóstolo Paulo não está falando que é a última. Assim como ele está falando coisas aqui que não vão estar aparecendo aqui. Aqui foi dada 7 trombetas para 7 anjos. Diz que foi dado 7 trombetas. Se foi dado é porque pertencia a Deus. Vocês entenderam? O apóstolo Paulo é mestre da lei. Ele é mestre dos gentios, mestre dos judeus também. Ele sabendo que na palavra de Deus tem ciclos de trombetas e de últimas trombetas. Tem festa das trombetas. O Senhor fala de trombetas de arrebatamento em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em Joel. E ele sabendo de tudo isso, ele iria falar de trombeta de jogo romano. Combina uma coisa com a outra? Não combina, porque as festas falam dos tempos determinados. Paulo sabe que o Senhor Jesus morreu na Páscoa, que depois tem os asmos, e durante a festa dos asmos ocorre a festa das primícias, que começa ao 3º dia. Primícias é ressurreição. E depois disso, Jesus ficou 40 dias na terra com os discípulos, pregando as coisas do reino, subiu aos céus e no dia 50, exato, enviou o Espírito Santo. Aí nós temos as festas falando dos tempos determinados e da obra de Cristo. Se as 4 primeiras festas falam do seu ministério terreno, entre aspas, porque a festa do Pentecoste tem uma transição, as 3 últimas iriam estar falando do quê? Trombetas, expiação, que é o dia da redenção, e tabernáculos, que é o milênio. Não é à toa que esse é o pano de fundo do livro de Apocalipse. Trombetas, expiação e tabernáculos. Quando toca a última trombeta em Apocalipse 15, você vai ver a Arca da Aliança. Por quê? O que a Arca da Aliança falava no Antigo Testamento? Quais são os assuntos que envolvem o dia da Arca da Aliança? Na verdade é dia da expiação, Mas é o dia que a Arca da Aliança entra em ação. É o dia mais importante do ano. Vou explicar essas coisas para vocês. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, para você que não está familiarizado com a leitura, eu queria ler. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós lemos aqui esse texto e as partes principais do texto eu coloquei aqui. Agora, 1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o apóstolo Paulo vai falar aqui a partir do verso 53, eu vou ler bem rápido.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E quem dera as pessoas fossem buscar essa palavra que está escrita nos profetas. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ok? Esse foi o texto. E por fim, depois nós vamos ler Apocalipse 11, do 15 ao 19. Certo? Aí, irmãos, vocês sabem que aqui existe a trombeta de Deus e aqui existe uma última trombeta. Vamos conectar esses dois pontos e ver que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala: declaramo-vos isso pela palavra do Senhor. O que ele vai falar é palavra do Senhor. Ele disse: declaramo-vos. Ele e outras pessoas estavam afirmando a mesma coisa e ele diz: não é a minha palavra. O que eu vou falar a partir daqui é a palavra de Deus. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Suponhamos que o apóstolo Paulo, então, por causa dessa frase mal interpretada, pregava o arrebatamento secreto a qualquer momento. Ele disse: declaramo-vos isso pela palavra do Senhor. Ele está falando que o Senhor está falando uma coisa que o Senhor não disse. Porque se o Senhor prometeu que ele estaria vivo para a vinda do Senhor, e o Senhor não veio, e isso já faz quase 2000 anos, o apóstolo Paulo é um mentiroso durante 2000 anos. E pior, ele não disse que era a interpretação dele, ele disse que era pela palavra do Senhor. Aqui já tem um erro, e grande. Quando o apóstolo Paulo diz: nós os vivos, os que ficarmos, ele está falando isso, irmãos, para a igreja, pensando naqueles que vão estar vivos para a sua vinda. Por isso que ele fala, nós, é como se a gente estivesse falando aqui, normalmente falando com a igreja, se incluindo entre os vivos, mas vocês vão ver que tem textos, por exemplo, onde eu coloquei ele? Eu esqueci de colocar o texto aqui, mas em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo se coloca entre os mortos. Ele fala que o mesmo que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. E para isso precisa de arrebatamento, né? Ele se coloca entre os mortos. É um modo de falar com a igreja. Porque se ele afirmou que ele estaria vivo, então ele mentiu em nome do Senhor. Porque o Senhor não disse nada e ele afirmou. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que significa de modo algum precederemos os que dormem? Aqui vocês vão ver que um texto vai explicando o outro. Ele fala e explica, ele fala e explica, ele fala e explica. Vamos entender essa parte. O que significa de modo algum precederemos os que dormem? Aí ele fala que a trombeta de Deus vai ressoar. E aqui ele explica: os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui ele explica. Porque quando tocar a trombeta de Deus, ele vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos, aqui de novo a frase, os que ficarmos, tá vendo? Os que ficarmos, parece duas vezes. O que acontece? Seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram primeiro nos ares. Ele está dizendo que ninguém vai ser arrebatado na frente de ninguém. Todo o corpo de Cristo, em plenitude, vai se encontrar com o Senhor em um só momento, como vai aparecer em 1 Coríntios 15, em um só momento. Se o apóstolo Paulo tivesse uma ideia de que uma parte do corpo de Cristo iria ficar para sofrer a grande tribulação, que eles dizem que é a ira de Deus, então, se uma parte do corpo de Cristo fosse ficar para sofrer a ira de Deus, e a outra fosse ser arrebatada na frente, essa parte já não diz respeito a nada, porque tem pessoas sendo arrebatadas na frente. Teve que os mortos ressuscitar, os vivos serem transformados, encontrando com o Senhor nos ares para ali celebrarem as bodas, e uma parte do corpo que vai ficar sem as bodas, enquanto uma parte se alegra, a outra morre, sofrendo a ira de Deus. E aí essa parte vai morrer, outros vão ter que ficar vivos até o fim, mais um arrebatamento, mais uma transformação e mais um encontro nos ares. O que vocês acham disso? Pura invenção. Se o apóstolo Paulo pensasse assim, ele escreveria assim. E se ele não fosse escrever aqui, ele escreveria em outro ponto da palavra. Assim como aqui ele está falando que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois os vivos. Aqui ele não está falando nada disso.
Ele vai falar um mistério, vai falar de uma última trombeta, da transformação, vai falar que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui ele fala que é uma última trombeta. Aqui ele fala que é a trombeta de Deus. O que vocês acham? Se o arrebatamento da igreja na última trombeta, que o apóstolo Paulo fala, e aqui o apóstolo Paulo, o mesmo, fala que é a trombeta de Deus, é óbvio que a trombeta de Deus é a última trombeta. A não ser que ela pense que aqui está falando do arrebatamento e aqui não. Mas você vai ver que os dois textos estão falando do arrebatamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eis que vos digo um mistério. Aqui ele não está falando que vai falar um mistério, mas aqui ele está. E aqui ele explica, o mistério são várias coisas. E ele explica, nem todos irão morrer. Por que nem todos irão morrer? Nem todos vão morrer e os mortos vão ressuscitar. Se ele entendeu que nem todos vão morrer, ele leu os profetas e viu que tem pessoas vivas para a vinda do Senhor. Mas o Senhor tem que ressuscitar os que morreram primeiro, certo? Ele não está falando aqui primeiro, segundo, mas aqui ele está falando: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. É a mesma frase que está aqui. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Só que aqui ele pontua de uma maneira mais exata. Primeiro, segundo. Tá vendo como é a mesma coisa? Trombeta de Deus é essa última trombeta. E ele está fazendo referência à festa das trombetas. Qual é a prova disso? Em 1 Coríntios 15 vai aparecer quase todas as festas. Em 1 Coríntios 5 ele vai falar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então façamos a festa dos asmos com os asmos da sinceridade e da verdade. Páscoa, asmos. Em 1 Coríntios 15, verso 20, ele vai falar: Cristo morreu, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí ele vai falar, no verso 20 ele fala isso. Em 1 Coríntios 15, verso 23, ele diz: cada um vai ressuscitar, porém, cada um por sua ordem. Qual que é a ordem da ressurreição? Cristo, as primícias, no plural, ele está falando que o próprio Cristo é as primícias, porque ele tem um corpo. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Não diz nas suas vindas. E só existe duas ordens de ressurreição. Primeiro o Cristo, há 2000 anos atrás, e ele representou as primícias, mas ele tem que ressuscitar primeiro para ter a primazia de todas as coisas. Ele fala isso em Colossenses 1. E depois os que são de Cristo na sua vinda. E a sua vinda tem que ser um toque de uma última trombeta. Só tem essas duas ordens. Se tivesse outra ressurreição, depois da grande tribulação, ele falaria. Por que a boca dele trava na hora dele falar uma coisa que os pré-tribulacionistas falam de maneira tão clara? Será que eles têm mais entendimento na palavra de Deus do que o apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo era um mestre tão incompetente que, sabendo que a igreja não ficaria na grande tribulação e que seria arrebatada 7 anos antes e que depois teria uma outra volta, ele não falaria? Se eu falo claramente, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e depois dos 7 anos das bodas, aí vem o Senhor visivelmente. Se eu estou falando tão claro assim, o apóstolo Paulo não tinha a mesma clareza? Não está escrito. Arrebatamento secreto, arrebatamento antes da grande tribulação é invenção humana e prejudicial à saúde espiritual, porque você se torna também hipócrita. Porque para defender a sua linha, você vai ter que usar alguns argumentos que você vai ver que são hipocrisias. Porque a igreja, os apóstolos sofreram sofrimentos que são referentes à grande tribulação. A igreja primitiva foi perseguida com sofrimentos da grande tribulação, mas eles falam que a igreja de Cristo não pode sofrer e que não era a grande tribulação. Realmente não era, mas os sofrimentos são os mesmos. A grande tribulação é porque envolve o mundo inteiro. 7 trombetas tocando e não são só cristãos morrendo. O anticristo vai fazer guerra sobre o seu próprio povo. A economia da terra vai ser abalada com os toques de trombeta. Grande tribulação porque envolve o mundo inteiro. Na igreja primitiva, a tribulação estava direcionada somente aos cristãos. Essa é a diferença. Agora, os sofrimentos de decapitação, de ser pendurado na cruz, de jogar nas covas dos leões, de pendurar na cruz e queimar, os apóstolos sofreram. Os cristãos sofreram. Por que essa igreja de hoje, que se chama pelo nome do Senhor,
não poderia sofrer?